Hoje vai ser o dia da aplicação da prova. Então, procure um local tranquilo, pegue a provinha que o papai foi buscar ou a mamãe foi buscar na escola, aponta bem o seu lápis, com tranquilidade, pega a borracha, deixa o material, o estojinho aí do lado, se quebrar o lápis, tem um outro ali próximo de você, para poder não ficar parando no momento da prova, realizar ela com muita tranquilidade. Desejo uma boa sorte, mostre aí tudo que você aprendeu esses dias, mesmo à distância, através das atividades que nós, professores, enviamos para vocês. Uma boa sorte, uma boa prova, que Deus abençoe. Vamos à primeira questão. Nós vamos fazer hoje a provinha de língua portuguesa. Nós vamos completar aqui primeiro a turma. Que turma é a nossa? Terceiro ano B. Complete aí, terceiro ano B. Embaixo aparece a data. Então, essa provinha vai ser na data do dia 12/8/2020. 12/8/2020. Escola. Professor José Ricardo Pucci. Logo abaixo, o seu nome completo. Nome do aluno. Coloca o seu nome completo aqui nessa linha que eu estou mostrando para vocês. Terminou de colocar o nome, vamos à primeira questão. A primeira questão vai ser a escrita de uma quadrinha. É um autoditado. Uma quadrinha, uma musiquinha que vocês já conhecem. Então, essa aqui. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 um pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou, mas não virou. Então, lá na primeira linha, você vai escrever 1, 2, 3 índiozinhos. 4, 5, 6 índiozinhos. 7, 8, 9 índiozinhos. 10 de um pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou, mas não virou. Essa é a questão 1. Vamos agora para a questão 2. Leitura do texto O Sapo e o Escorpião. Vocês vão fazer a leitura do texto O Sapo e o Escorpião. Bem tranquilos, façam a leitura, atentem para tudo que está escrito no texto. Se precisar, leia 1, 2, 3 vezes, e depois nós vamos responder a questão apenas circulando a resposta certa. Quais são os personagens do conto? Então, você vai marcar qual desses aqui são os personagens do conto que você fez a leitura. Questão 3. Uma pergunta. Então, vocês vão fazer essa leitura aqui da pergunta sobre o texto. Se precisar, volta lá no texto para ver qual que é a resposta. Se você já leu 2, 3 vezes o texto, vai ficar fácil você fazer a resposta aqui sobre a pergunta que você vai fazer aqui, a leitura sobre o que está no texto. Você vai encontrar explícita a resposta lá no texto. Questão 4. Leitura e escrita de um texto. O computador, a criança que digitou esse trecho do poema da Cecília Meirelles, lá no computador, cometeu alguns erros.
leia o texto e encontre os erros que ela cometeu. E depois faça a reescrita corrigindo o texto aqui embaixo. Então, você vai fazer a leitura do texto, olha bem direitinho as palavras, vê se não tem palavra escrita errada, trocada algumas letras aqui na escrita, leia direitinho e depois copie aqui embaixo novamente o texto, corrigindo as palavrinhas que você encontrou de errada aqui no texto. Seria interessante você circular no texto as palavrinhas erradas e depois copiar todo o texto aqui, corrigindo as palavrinhas que estavam erradas. Questão 5. Vai ser o jogo dos 7 erros. Quem digitou o trecho da história O Príncipe Ram ou Henrique de Ferro cometeu alguns deslizes ao escrever palavras com as letras R e S. Localize os 7 erros no texto. Então, faça aqui a leitura tranquilamente desse texto, vai lendo palavra por palavra, veja se tem alguma palavra escrita com R errado ou com S que estão erradas no texto. Circula essas palavras que você encontrou no texto que estão escritas erradas. Leia todo o texto com muita tranquilidade, vai prestando atenção nas palavras, a escrita de cada palavrinha do texto. E depois você vai encontrar aqui as palavras escritas erradas quais foram. Foi a questão a questão B, a questão C ou a questão D. Se precisar, volta no texto, faça a leitura do texto novamente, com todo carinho, todo cuidado, até encontrar quais dessas listas aqui de palavras foram escritas erradas lá no texto. Questão 6. Leia o trecho do conto Ali Babá e os 40 Ladrões e responda a questão. Então, faça aqui tranquilamente a leitura desse texto, vai prestando atenção na pontuação, como que estão escritos os pontos em cada uma das frases, vai lendo com atenção, vai lendo com cuidado, parando nas vírgulas, os pontos finais, os pontos de interrogação, nos pontos de exclamação, de interrogação, no reticências, vai lendo direitinho. Na frase, que beleza, quanto ouro, o sinal de exclamação é utilizado para dizer que Ali Babá estava, aí vocês vão ver qual dessas aqui é a resposta que mostra aqui no texto como que estava o Ali Babá. Qual dessas alternativas aqui, a D, a C ou a D, é a resposta de como ele estava lá no texto. Questão 7. Aqui nós temos um cartaz com escritas, um cartaz com figura, um cartaz aqui, e você vai ler o texto que está escrito nesse cartaz, em palavras escritas, observar a figura, observar o que está escrito aqui nesse espaço, e depois responder a seguinte questão. Marque um X na alternativa que indica o assunto do texto acima. Aí você vai ver a questão A, se está indicando isso, a questão B, se está indicando o que está escrito aqui, ou a questão C, o que está escrito aqui, ou a questão D, o que está escrito aqui embaixo. Olha de novo lá em cima, para que você venha procurar qual que é a resposta certa aqui embaixo. E marca um X ou circule qual dessas respostas é a correta. Questão 8. Novamente, você vai ler o texto. São apenas 4 linhas do texto. E responder a questão. Faça a leitura bem tranquila do texto. Leia com calma. Presta atenção direitinho no que está escrito, o que está querendo dizer. Pois o objetivo do texto é o que o texto está querendo dizer. Se é a questão a B, a C ou a D. Se precisar, volta novamente no texto, leia de novo, leia com bastante atenção,
para dar a alternativa certa, circulando ou marcando um X na letrinha que corresponde à resposta correta do objetivo desse texto. Questão 9. Leia o trecho do conto Chapeuzinho Branco e responda a questão. Então, você vai fazer a leitura desse pequeno trecho do texto Chapeuzinho Branco, faça a leitura com muita tranquilidade, muita calma, leia parando na pontuação correta, nas vírgulas, entonando os pontos, se é ponto de interrogação, se é ponto de exclamação, se é no ponto final, dê uma parada, vai fazendo a leitura tranquilamente nesse trecho, para depois responder a questão. Qual a função do sinal de pontuação no início da frase? Qual frase? Está vendo aquela trilha? Qual que é a função desse ponto? Qual que é a função dele nessa questão aqui? Aí você vai responder. Para que serve esse ponto aqui? Está indicando o quê? Vamos para a questão 10. Aqui temos novamente um outro texto. Você vai observar aqui, fazer leitura dessa imagem, vai fazer a leitura dessa segunda imagem, a leitura dessa terceira imagem. Olha o que foi acontecendo ali com esse personagem. E olha que a leitura da último quadrinho aqui. Agora vamos ver qual que é a questão. A letra Z, aqui, a letra Z, no quarto quadradinho, mostra que a personagem está fazendo o quê? Ela está fazendo o quê aqui, ó, esse personagem? Então, você vai responder aqui o que o cachorrinho está fazendo aqui, ó. Tá? Vai pôr a resposta. Questão 11. Uma tirinha, né? Eu tenho trabalhado bastante tirinha com vocês, do livro, já havia trabalhado no presencial, né? A leitura dos balãozinhos, leia o texto e responda a questão. Então, dá uma olhadinha direitinho aqui na leitura, leia esse outro balão, faça a leitura aqui novamente, agora a leitura aqui desse outro balão, leia aqui o que está acontecendo, a leitura aqui desse outro balãozinho, a leitura desses 3 balões aqui, depois vamos à questão. No primeiro quadradinho, que é esse aqui, o uso da pressão sniff, mostra que a personagem está. Questão A, leia. Questão B, dá uma lida. Questão C, olha aqui a leitura. E questão D, volte lá, observe a figura e veja o que está escrito lá, sniff. O que significa, que mostra, né, o que esse personagem está acontecendo. Leia as respostas aqui e marque o X ou circule a resposta certa. Questão 12 e última da nossa avaliação de português. Marcos escreveu um bilhete para sua mãe e cometeu alguns erros. Encontre os erros que ele cometeu. Você vai fazer a leitura. Um bilhete, né? Que ele deixou para quem? Ó, olha aqui para quem que ele deixou o bilhete. Leia o bilhete direitinho. E tem palavrinhas escritas erradas. Provavelmente ele deve está começando a se alfabetizar agora, cometeu alguns errinhos, que é normal nessa fase. Quanto mais você lê, melhor você fica para ler e escrever. As palavras escritas erradas no bilhete foram. Aí você vai ler a questão A, são essas palavrinhas aqui. A questão B, se são essas palavrinhas. A questão C, se são essas. A questão D, se são essas palavras que estão escritas erradas, lá no bilhete que o Marcos deixou para a mãezinha dele.
Depois que você leu, se precisar, volte, leia de novo, circule as palavras que você viu que estão erradas lá, e veja qual dessas aqui, a B, C ou D, que são as palavras que você circulou lá no trecho do textinho que estão erradas aqui embaixo. Muito obrigado e uma boa prova para todos vocês. Fiquem com Deus.